Mais um Amodincast hoje sobre cirurgia refrativa. Vamos tirar todas as dúvidas da nossa audiência. Boa tarde, doutora Flávia Amodin, doutora Edna Amodin. Boa tarde, é muito bom poder estar aqui com vocês, trazendo orientações que eu acho que são precisas e importantes, principalmente para uma população leiga que quer tirar o óculos e saber escolher o que ele vai fazer nos olhos dele. A cirurgia refrativa é uma cirurgia que corrige o grau de refração do olho. O que é isso? Corrige miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Presbiopia é a vista cansada que a maioria dos pacientes acha que não tem correção. E tem correção, inclusive, com excimer laser, igual da miopia. Isso se divide em 3 partes. A primeira, que é a mais comum, que é o excimer laser. A segunda, com as lentes fásicas, para altos erros de refração, como altas miopias. E hoje tem a cirurgia de catarata refrativa, que pode ser feita em pacientes que ainda não têm catarata. Então, nós vamos dividir isso em 3 partes. Hoje, nós vamos falar da cirurgia refrativa com excimer laser. Muito bem. Doutora Flávia. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada, né, mãe, por ter me convidado também para falar junto com você sobre cirurgia refrativa e tirar as dúvidas dos pacientes. Isso aí, vamos lá. Então, para iniciar, doutora Edna, para começar, explica para a audiência o que é a cirurgia refrativa. É uma cirurgia que é executada para corrigir o grau de refração, certo, e com isso fazer o paciente independente do uso obrigatório do óculos. Uau, muito bom. E para deixar um pouquinho mais claro, consegue, doutora Flávia, explicar o que é o grau de refração? O grau de refração é o grau, quando a gente vai no oftalmologista e põe aquele aparelho grande assim, e fica naquelas lentes, melhor esse ou melhor aquele, né? A gente vai achar qual é o grau, qual é o erro refracional que aquele olho tem. Certo. Que pode ser a miopia, pode ser a hipermetropia, o astigmatismo pode estar associado à miopia ou à hipermetropia, e a presbiopia, que é o de perto. Mesmo pessoas que nunca usaram óculos, lá nos 40 anos, começa a ter aquela dificuldade de perto, que é a presbiopia. Certo, muito bem. E, doutora Edna, para quem é indicado a cirurgia refrativa? Hoje em dia, a cirurgia refrativa pode ser indicada para qualquer pessoa que tenha acima de 21 anos, porque ela existe para qualquer erro refrativo. As pessoas às vezes não sabem que erro refrativo é isso. Vamos explicar. Hipermetropia é aquele paciente que tem a vista longa. Então, ele tem o foco mais distanciado. Então, é aquele jovem que ele não consegue ficar absorto num livro por muito tempo. Embaralha a visão, dá dor de cabeça, cansa. E o míope é o contrário. O foco é na frente da retina. Então, ele tem o que a gente chama de vista curta. É aquela criança que põe o livro assim em cima do olho, ou jovem, e ele não enxerga de longe. O presbita é a famosa vista cansada, que depois dos 40 anos o paciente tem que ficar esticando o braço para enxergar de perto. E é muito normal e frequente a gente ver, né? As pessoas realmente fazendo assim, pega o celular, vai ver o celular tá lá longe, tentando ler, forçando, né? Não é frequente, é obrigatório. Todo mundo, depois de 40 anos, vai ter presbiopia, a não ser os míopes, que tem que tirar o óculos para enxergar de perto. E o astigmata é aquele, pode vir associado à hipermetropia ou à miopia, ou ele pode vir sozinho. O astigmatismo é a formação de 2 focos. Então, o paciente enxerga uma imagem e uma sombra, e essa visão fica borrada, tanto de longe quanto de perto. Certo, bem esclarecedor. E qual o limite de grau que pode ser corrigido com a cirurgia refrativa? Existe isso? Existe, e nós estamos falando de excimer laser. Certo. Né? Quem faz a limitação do grau é a espessura da córnea e a curvatura dessa córnea.
Mas, em média, as hipermetropias corrigidas com excimer laser ficam entre 4 a 5 dioptrias e as miopias ficam entre 8 a 10. Porém, nós temos pacientes com 12, 14 graus de miopia que já operamos com laser porque tinham curvaturas altas, miopias altas, mas tem córnea grossa e tem pupila pequena. Então, as coisas são variáveis, não existe uma regra. Muito bem. Né? Personalizado. Personalizado. Estudado caso a caso e ver onde se encaixa esse onde paciente. Se meu paciente tem 14 graus de miopia, mas ele tem, por exemplo, 40 e poucos anos, eu vou querer deixar uma miopia residual, então eu não vou corrigir 14 graus, eu vou corrigir 12. Se ele tem uma curva alta e uma córnea grossa, eu consigo operar esse paciente. Muito bem. E o astigmatismo também normalmente é de 4 a 6 graus também. É que você falou da miopia, da hipermetropia. Mas também é individualizado isso aí, é de paciente para paciente. Certo. E tem bem máquinas estudado. que operam só até 2, 2,5 de miopia, e tem máquinas que operam até 5 graus de astigmatismo. E as mais miopia, antigas... não, é astigmatismo. E as mais antigas nem faziam, né? Tanto que tem paciente que acha que não faz astigmatismos, mas são as máquinas mais antigas. Certo. As mais modernas hoje já fazem Já e corrigem. operam Muito 5 bem. até 6 graus de E astigmatismo. no Hospital Modinho nós temos Sim, essa nós máquina temos. que atende. Isso. Perfeito, maravilha. Hospital Modinho referência, né, em tecnologia e inovação, sempre trazendo aí a maior tecnologia, né? Quando o paciente fez a cirurgia, quando ele pode retornar às atividades? Como funciona o pós-operatório? Só antes de falar do pós-operatório, você perguntou se quem pode, né? O paciente que pode. Isso. Né? A gente sempre pede para esperar os 21 anos, Certo. por causa do crescimento do olho, né? Então, o olho do paciente vai parar de crescer aos 21 anos. Ah, E aí... nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso. 21 anos é o limite para o Pro olho crescimento do olho. Isso. E aí tende a Ótima estabilizar informação. normalmente, né, essa refração. E aí ficam muitos pacientes também ainda perdidos nessa. Eu não fiz porque meu grau não está estável. E aí vai voltando o médico, meu grau não está estável e tudo mais. A partir dos 21 anos, é muito raro ele aumentar por causa do crescimento do olho que não tem mais. Eles vão aumentar por causa do uso de telas. Certo. Né? Então, isso é muito importante, ter controle do uso de telas, os pacientes saberem que tem que dar intervalos, tem que parar, tem que piscar para esse grau não ficar aumentando. E eu trabalho no computador. E Então, o que a gente observa é que aos 21 anos isso estabiliza, mas a gente tem algumas miopias até transitórias ou acomodativas. Como seria isso, doutora? O que seria Por miopia exemplo, transitória? quantas vezes você está 1, 2 horas seguido numa tela eletrônica, Certo. por exemplo, num celular? O seu olho está contraído para aquele foco de perto. Aí você levanta o olho, olha lá para frente, está tudo Embaça. embaçado, Certo. né? Acontece. O olho tem que contrair o músculo para fazer aquela leitura. Então, ele altera o foco de longe. Quando você entra no cinema que está escuro, você não enxerga. E daí, segundos, você está enxergando. É o mesmo trabalho verdade. desse músculo que vai mexer com a tua pupila. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma refração de um paciente, ele acomoda essa miopia e pede mais grau. Aí você tem que dilatar a pupila para poder ver o grau real desse paciente. E esse grau não é o grau real, esse que é o que minha mãe está falando. Isso é um grau acomodativo. E se o médico não prestar atenção, ele vai passando esse grau mais alto. E vai aumentando. E o míope cada vez quer mais grau. E aí vai falar, nunca estabiliza. E é esse, entre aspas, normal que eu vejo, costumo ver, aí é assim, aumenta, vai todo ano na rotina e vai aumentando um grau, vai aumentando sei lá quantos graus e assim vai. Realmente tem que ter essa... Até 21 anos é o habitual, que a pessoa está crescendo, seu corpo cresce, seu olho cresce. Depois, entre 18 a 21 anos, você para o crescimento, o olho para de crescer. Tanto que tem médicos que operam depois dos 18 anos. Se acompanha o paciente há muito tempo e o grau estabilizou, eles operam.
Eu sou um pouquinho chata, eu prefiro esperar os 21 anos. Tá certo. Né? Mas, normalmente, depois dessa idade, o olho está estabilizado. Muito bem. E aí, não só falando, né, de idade, Sim. então quando a gente vai fazer a cirurgia refrativa, lógico que o paciente é submetido a vários exames, e a córnea é um dos mais importantes, porque é onde a gente vai operar. Então a gente fala assim, o paciente que não tem alteração nenhuma, ele pode ser submetido a grau, independente se é grau baixo, porque às vezes, meu grau é baixinho, se o paciente está incomodado com óculos, pode ser feito. Então tem pacientes às vezes com grau e pouquinho, 2 que a gente faz, então não é só o limite máximo, também não tem o limite mínimo que, desde que atrapalhe ele. Mas dentre os exames, se for observado, né, a gente, pelo menos o ceratocone, a gente tem que ter uma cautela maior com esse paciente, né? Conversar com ele, ver as condições da córnea dele, porque o laser pode acelerar o ceratocone. Uau. Pacientes que têm córnea fina ou que têm exame suspeito de ceratocone, eu não gosto de fazer o excimer laser, porque você vai afinar mais essa córnea e apertar um gatilho para ele desenvolver o ceratocone. Mas hoje existe o anel que se chama HM. Então, por isso que eu falei com você, é muito difícil hoje não operarmos um paciente refrativo. Certo. Tem várias técnicas. Certo. O HM pode ser implantado e ele corrige até 4 graus. O que seria o HM, doutora? É um anel. anel de Ferrara, Ah, certo. só que em vez de ceratocone, ele não é triangular, ele é hexagonal. Ele não é colocado na zona de 5, é colocado na zona de 6 milímetros. Certo. Então, ele permite que você coloque e o grau que sobrar, você vai para o laser. Por exemplo, eu tenho uma córnea de 490 micra, eu não consigo fazer um LASIK. Ou ele tem uma córnea mais fina que não dá para fazer um PRK. Eu ponho o anel, vamos supor que esse paciente tem 7 graus. Certo. Eu não posso comer tudo isso numa córnea fina. Eu ponho o anel tirou 4 graus, aí eu vou lá e faço 3 na córnea. Então, é conjugação de técnicas, Sim, associação de muito técnicas estudo. para resolver o problema do paciente. Parabéns, é incrível. Incrível. Como eu sempre falo, todo podcast que nós fazemos aqui sobre oftalmologia, todo mundo, eu generalizo, né? Mas o que a gente pensa? Existe a miopia e o astigmatismo, ponto, acabou. O que você tem? Você tem miopia ou astigmatismo? Nenhum. Né? Ou tem os dois e todo esse conjunto de estudo. Isso é muito importante, muito bom ver a evolução de vocês aí constantemente, esse estudo contínuo para solucionar problemas. É maravilhoso ver Então, isso. mas o importante é que o paciente saiba que às vezes, ele não pode fazer laser. Falar, porque minha córnea é fina, ou porque eu tenho ceratocone. Não, passei meu médico e falou que não dá para fazer laser. Existem outras opções, né? É isso que o paciente tem que ficar ciente. Sim. Esses dias atrás, nós operamos um rapazinho, magrinho, pequenininho, eu tenho ele na minha cabeça, não vou citar nome. Ele veio para fazer o excimer. E eu não podia fazer, ele tinha uma córnea fina, então eu ofereci o anel. Ele ficou assim, mas doutora, eu queria fazer com laser, isso aí não vai corrigir todo o meu grau. Eu falei, mas vai permitir que você leve uma vida com independência do grau. O grau que sobrar, você faz um óculos que você vai usar de vez em quando, mas você consegue dirigir para uma praia sem óculos. Então, botei o anel e ele ficou tão satisfeito com essa visão, ele chegou ao 20/20, que é o 100% de visão, e sobrou 0,75 de astigmatismo. Ele falou assim, doutora, eu fiquei com a visão Full HD. 4K. Que maravilha. Que bênção isso. E é satisfatório, né, doutora? É muito gostoso você reabilitar a visão de um paciente jovem. É uma vida, né? Não é assim, voltei. Porque o voltar a enxergar é tudo. Não é? Se você opera um idoso que vem por uma catarata, ele já está esperando, por isso é normal o idoso ter um problema de visão. Mas os jovens não, né? É verdade. Então, é uma coisa que eu vejo, às vezes, o paciente até chorar de alegria, porque ele fala assim, eu sonhei minha vida inteira por isso. Sim. Outro dia, a paciente falou assim comigo, doutora, eu hoje tive a mesma alegria que eu tive quando eu botei uma lente de contato no meu olho, a primeira vez que eu pude enxergar as cores.
Muito bom. Muito bom. É imensurável, na verdade. Mas vamos lá, Voltando, né? Depois, né? De dar uma volta. Mas assim que é voltar. gostoso, né? Sobre o pós-cirúrgico. Quando a gente fala em cirurgia laser, né, refrativa laser, a gente tem duas técnicas. Certo. Então, a gente tem uma mais antiga, que é o PRK, e tem uma mais atual, que é o LASIK, que hoje é feita com laser de femtosegundo. E aí difere muito o pós-operatório de uma para outra. As duas são feitas com o excimer laser, que é quem vai tirar o grau mesmo. A diferença é como que esse excimer laser vai chegar na sua córnea. Porque a gente tem que tirar a primeira camada da córnea para o laser fazer efeito, senão ele não tem efeito. Né? Então, a primeira técnica que surgiu, que é o PRK, a gente raspa essa camadinha e joga fora ela. Certo. E ela vai nascer de novo. Vai aí uns 7 a 10 dias, mais ou menos, ela vai nascer de novo. No LASIK, a gente usa um primeiro laser, que é o laser de femtosegundo, que vai jogar bolinhas de gás numa profundidade, conforme os exames, e vai criar um flap. Vai criar uma tampinha. Acha. Então, a gente levanta essa tampinha, aplica o laser do grau, que é o excimer, e põe essa tampinha de volta no lugar. Uau. E aí, a diferença no pós-operatório das duas vai ser por causa disso. Uma eu tirei e a outra eu deixei. E muda completamente o pós-operatório de uma para outra. Certo. Então, quando o paciente vem, a gente fala bem, né, sincero para ele, depois de 30 dias, a visão vai ser a mesma. Porque quem faz o grau é o excimer laser. Mas durante esses 30 dias, a diferença é muito grande de uma para outra, né? Porque eu tiro a pelinha e a outra eu deixo. E muda tudo. Muda o conforto, muda a recuperação, muda o grau de infecção, então muda muito. Então, quando o paciente vai fazer um PRK, a gente já fala, vai doer, né? Vai, já deixa comprimido, né? De dor, colírios mais forte. Porque os primeiros dias dói. E dói por quê? Porque as terminações nervosas da nossa córnea estão na segunda camada. Então, se eu tirei a primeira, é como se você tivesse uma ferida em carne viva. Uau. E que está lá exposta. Então, os primeiros dias dói. Certo. É comum. O LASIK, eu fiz, faz de conta machucado, mas tem uma pelinha lá protegendo. Então, eu não sinto dor. Ah, mas eu não sinto nada? Eles perguntam. Não é que você não sente nada, você sente uma areinha. Sabe? Uma sensação de areia. Um cisco, mas não tem dor. Você falar que dói, dor forte, não, você não vai ter, né? A chance de infecção, uma está coberta, é menor, a outra está exposta, então é maior. No PRK, a gente pede para o paciente ficar em casa até essa pelinha crescer, que vai aí mais ou menos uma semana. Tem paciente um pouquinho mais, paciente um pouquinho menos, depende da cicatrização do paciente. Mas vai ficar em casa. Então, eu tenho que parar minha atividade diária, parar de trabalhar uma semana. Vai ter que ficar por causa do risco de infecção. Muito bem. No LASIK, não. No dia seguinte, a gente libera o paciente para sair. Maravilha. Então, ele faz no dia seguinte, ele já pode vir dirigindo, Uau. faz a revisão e vai sair Nossa, maravilha. dirigindo. Trabalho. Isso muda muito para o paciente, sabe? Certo. Do que ele ter que ficar afastado, ou de atestado, ou deixar de fazer as atividades dele. Então, ele pode voltar para o trabalho dele, Certo. né? E isso já facilita muito para o paciente. No PRK, a visão vai ficar embaçada os 30 dias. Vai melhorando aos poucos, mas vai ficar embaçada 30 dias. No LASIK, no dia seguinte, o paciente está Já tá feliz 100% da vida. Maravilha. Muitas vezes, Mariana, eu saio do centro cirúrgico e desço, o paciente já lê todas as letrinhas. Nossa, maravilha. E o que são duas técnicas, Deixa certo? a Flávia falar, que ainda tem diferença. Tem ainda? Então diferença. desculpa, vamos lá. Não, tem muita diferença esses 30 dias. É isso que Certo. eles têm que entender. Aham. Que nem sol. O sol no PRK não pode, o paciente não pode tomar sol, então ele tem que ficar com óculos escuro. Uau. E vai ficar por 6 meses. Vai sair pra rua, vai pôr o óculos escuro. Mas eu não tô na praia. Vai usar o óculos escuro. No LASIK é opcional. Se ele quer, se tá incomodando, ele põe. Se ele não quiser, não tem essa obrigatoriedade. Isso por quê? Porque essa pelinha que tem que crescer no PRK, ela normalmente cresce transparente e fininha. É o normal. Algumas pessoas, ela cresce grossa e esbranquiçada. Isso é chamado de haze. Como se fosse um queloide de pele. Certo. Sabe? Quando faz aquela cicatrização, Sim. fica grossa e feia. Uhum.
Então, no PRK eu tenho um risco de acontecer isso. É raro, mas pode acontecer. Se isso acontece, a visão do paciente fica embaçada. Dá os 30 dias, dá 60 dias, dá quantos dias forem, e a visão não melhora, fica embaçada, porque é como se tivesse uma nuvem tampando a sua visão, esbranquiçada, porque cresceu uma pele ali esbranquiçada. Aí a gente faz um outro laser, que é chamado de PTK, para limpar essa fumacinha que está lá, esse haze. No entanto, quando a gente faz esse PTK, ele gera grau. E aí o paciente volta para o óculos que ele não queria mais usar. E aí essa pelinha tem que crescer de novo depois do PTK. Pode formar um outro queloide, que é um outro haze. E aí o paciente vai, às vezes, para transplante de córnea. Então, eu acho que essa é a principal vantagem do LASIK. E o LASIK ele tem de duas formas. Com laser de fento-segundo ou com uma lâmina. Quando a gente fazia o LASIK com a lâmina, você tem uma complicação rara, raríssima, que era chamado Sands of Sahara, né? É uma cicatrização anormal, que no PRK vira haze, e ali era como se tivesse uma camadazinha de células inflamatórias, que era gerado pelo metal da lâmina, né? Hoje, com o fento-segundo, a gente não tem isso, e a gente não tem haze. Certo. Então, eu acho que essa é a principal opção que eu tenho Muito no meu bem. laser. Eu uso PRK muito raramente. Quando o paciente tem um grau pequenininho, 2 graus e a córnea fina, aí eu posso utilizar um PRK, mas eu não gosto. Muitas vezes eu prefiro um anel do que um PRK, pelo grau de previsibilidade que eu já tenho com o anel, né? E é o que a Flávia falou. Existem diferenças também na máquina do excimer laser, né? Os lasers mais antigos, ele tem pulsos que são grandes, então a periferia da ablação fica muito mais irregular. Esses pacientes, quando a pupila dilatam à noite, eles vão ver as luzes do poste tudo escateada e grande. Os lasers novos têm pontos de 0,6, 0,7 micras, então o contorno é mais perfeito, diminui isso. A máquina nova, hoje ela corrige 1 grau de miopia em 2 segundos. Nossa. Então é rápida. O paciente que entra num consultório, o laser leva hoje em torno de 30 segundos o fento-segundo para confeccionar o flap. E você opera hoje miopia em segundos. Então é uma cirurgia muito rápida. Muito bom. Demora mais para arrumar o paciente numa mesa do que você aplicar o Do que laser. o processo em si. E é uma cirurgia hoje muito eficaz e segura. Uau. Tanto que a gente faz os 2 olhos no mesmo dia. Exatamente. Que maravilha, que tecnologia. Parabéns. E isso Então- é importante, Mariana, os pacientes ouvirem e irem atrás, porque muitos não sabem que existe LASIK. Certo. E fica muito geral. Ah, minha cirurgia é laser, mas eu fiz a laser, o outro eu também fiz a laser. E quando a gente pergunta, mas você fez PRK ou LASIK? Eles nem sabem. Nem sabe o que é. Nem sabem que existe uma ou que existe outra, Sim. eles só sabem falar que a cirurgia é a laser. É laser. As duas são a laser. E isso é importante o paciente saber, mas existem 2 técnicas diferentes. Muito bem. Muito bem. Então, já até respondeu ali a próxima pergunta. Quanto tempo dura a cirurgia? 2 segundos. 2 segundos por cada grau de miopia. Sim, Mas ela é sim. rápida. A hipermetropia demora um pouquinho mais. Mas o que ela quer fazer? Do paciente entrar no centro cirúrgico, trocar de roupa, Sim. ele lá deitar, fazer o flap, fazer a cirurgia e tudo mais, a gente fazer os 2 olhos, vai demorar mais ou menos uns 20 minutos, 15, 20 Uau. minutos, tudo isso. Ainda é muito rápido. Muito rápida. E eu acho que é importante também ressaltar que o paciente que tem hipermetropia não deve fazer um PRK, Certo. porque o PRK não funciona bem em hipermetropia. Você faz o grau, mas ele volta tudo aquilo que era. Então, você tem uma regressão do grau em muito pouco E tempo. nisso a gente pode incluir os presbita, né? Os presbi-LASIK também. Os presbi-LASIK A gente faz tem que LASIK. ser. O ideal, aquele do presbita que a gente falou, Certo. quando a gente opta por fazer laser neles, Certo. fazer presbi-LASIK, que é LASIK, não fazer um PRK para presbita, porque vai voltar também. Muito bem.
Certo. E se a cirurgia dói, o processo não dói, correto? Não, o processo, inclusive, é muito rápido. Sim. Não dá Né? nem tempo, né? É feito doutora? com anestesia local, É feito com com colírio colírio. anestésico. A cirurgia Certo, muito realmente bem. é indolor e muito rápido. O paciente sente a pressão de um vácuo quando você pega o femtosegundo, só isso. Muito bem. A internação não precisa tem para internação. nenhuma das técnicas. Não, Muito bem normalmente também. ele vai para casa, ele volta no dia seguinte, volta com uma semana e volta com 30 dias. Muito bem. E a taxa de sucesso depende da técnica, como a Flávia citou agora, certo, Flávia? Mas é alta. Muito É alta. alta. Você alta. veja o seguinte, se você está almejando operar, por exemplo, 4 graus de miopia em 2 pacientes diferentes, Certo. no mesmo cirurgião, com a mesma máquina, o mesmo grau. No dia seguinte, eles estão 20-20 de visão, 100% de visão. Aí você volta com uma semana, eles estão com 100% de visão. Aí volta com um mês. Com um mês, um dos pacientes está 100% de visão limpo e o outro está com uma visão um pouquinho borrada. Aí você vai fazer o exame, esse aqui ficou com 0,25 de miopia, esse aqui ficou com 1,25 de miopia residual. Porque na sua cicatrização, você tem migração de células que podem fazer uma miopização. Uau. Então, esses pacientes podem fazer um retratamento e você não Muito bem. precisa fazer outra cirurgia. Você levanta o flap, retrata com laser, volta ao lugar e aí você resolve aquele grau residual. A nossa taxa de retoque hoje é de 0,27%. Muito baixo. Uau. De Parabéns. cada 100 pacientes, menos que meio fazem retratamento. Mas é importante o paciente saber que a cirurgia refrativa não vai zerar o grau dele de sempre, entendeu? Não é isso que... A gente não pode prometer isso para o paciente, seu grau vai ficar zero, certeza absoluta. O nosso intuito é te dar a independência do óculos para fazer tudo. Muito bem. Que seja dirigir, tirar a carteira de motorista Sim. sem óculos, que seja ler qualquer coisa, dependendo de qual for a cirurgia, fazer tudo sem óculos. Sim. Mas pode ficar um residual, 0,25, meio grau. Isso aí Certo. não vai atrapalhar em nada a vida do paciente. Com certeza. Mesmo se você pegar uma população que não usa óculos, se você colocar ele no exame de visão, vai ser muito, mas muito, muito raro você pegar um paciente que tenha 0 grau. Todos nós temos 0,25, pouquinho. 0,50. Alguma coisa tem. Isso. Abaixo de 0,75, inclusive, nós não fazemos retratamento porque eles têm vida normal, visão normal e passam as provas do Detran e faz qualquer coisa sem o óculos. Muito bem. E os riscos, existem riscos associados ao procedimento em si? Não o pós ali, mas o procedimento? Sim, toda e qualquer cirurgia que você faz, você tem alguns riscos. Certo. Por isso que no pré-operatório é feita uma série de exames para ver se a gente tem a segurança de fazer a cirurgia. Muito E no pós-operatório, eu explico no dia da cirurgia, no dia seguinte da cirurgia e com uma semana tem que voltar para me ver. Muito bem. Por quê? Só vou te dar um exemplo. Você operou hoje uma miopia e amanhã você vai no seu banheiro fazer uma necessidade fisiológica e termina, faz a sua higiene pessoal e esquece de lavar a mão. Se você passar no olho, você pode pegar um Streptococcus fecalis ou uma Escherichia coli, da urina ou das fezes. Nossa. E você pode pegar uma infecção. E aí vai ter que fazer o uso de antibiótico e a gente ficar em cima daquilo, né? Certo. Eu tenho pacientes que vêm de fora e é uma preocupação muito minha sobre pós-operatório. Eu faço reunião com eles no meu anfiteatro toda semana depois da cirurgia. Você vai daqui para, vamos citar, Arapongas. Uhum. Entra para tomar um café numa lanchonete. Vai num banheiro público, lava a sua mão e depois você abre a porta do banheiro para ir embora. Aquela Verdade. maçaneta está contaminada, É você verdade. pode pegar uma infecção.
Então, os cuidados não são só do médico, também do paciente. Muito bem. Eu cito, se você sair daqui e pegar um carro no meu estacionamento, você pode pisar num preguinho, vai fazer um furo pequenininho, que no outro dia está cicatrizado. Mas você pode pegar um tétano e morrer daquilo. É verdade. Você vai pegar um carro, é um exemplo que eu sempre cito, para sair daqui para a tua casa. Você tirou carteira de motorista, então você estudou para aquilo. Você faz o check-up do seu carro, vê se tem gasolina, tudo certinho. Mas você andando na rua, segue todos os sinais de trânsito, você está livre de morrer? Não. Alguém pode vir bater no teu carro. Assim é a cirurgia. A gente tem todos os cuidados necessários durante a cirurgia e pós-operatório. E pós-operatório. Muito bem. E pós-procedimento, o paciente fez a cirurgia, com qual frequência ele precisa voltar ao oftalmologista? Todo ano? Uma vez ao ano, a cada 6 meses? Como funciona? Não só para quem fez cirurgia, mas para todo Pra mundo. todos. O ideal é uma vez ao ano você procurar o seu oftalmologista. Muito bem, já fica aí dica a para dica. todo mundo. É Sim, uma muito coisa que importante. eu sempre friso com o paciente, principalmente o míope. Certo. Miopia é porque o olho cresceu e o foco está antes da retina. Depois que eles operam, eles ficam maravilhados, porque eles sofriam tanto e a melhora é substancial. Mas o que acontece? Esse paciente está enxergando bem e aí ele não volta no consultório. Uhum. Só que a retina desses pacientes são fininhas, são mais propensos a ter descolamento de retina, principalmente se ele é automíope. Então, às vezes, os pacientes falam assim, tem um mosquitinho, mas fulano falou que também tem. Isso é normal. Mas esse mosquitinho pode ser o primeiro sinal de um descolamento de retina. Uau. E descolamento de retina é grave, é emergência. Porque se ela descolou, pela ação da gravidade, ela vai descolando. E se você descolar a mácula, depois raramente você recupera a visão. Fica a dica, então. Sempre voltar ao oftalmologista. Uma vez ao ano, pelo menos. Independente de cirurgia ou não, procedimento Sim. ou não. Muito importante. Então, adeus óculos de grau, na maioria das vezes, para quem fez a cirurgia refrativa. Sim. O paciente que faz a cirurgia refrativa, 99,90% aí fica Muito sem bem. o uso obrigatório do óculos. Duas coisas que eles perguntam sempre, Mariana, isso por causa do óculos, você está falando. O grau vai voltar? Eles sempre perguntam isso, né? Mas eu vou operar e esse grau eu vou voltar para o óculos? Isso a gente tem que conversar, porque antes a gente falava, não vai voltar. Uhum. Hoje voltamos lá nas telas, né? Por causa do uso das telas. Se você Muito ficar bem. lá frequente no uso das telas, vai voltar para aquela miopia que foi que minha mãe falou, né? Acomodativa, e esse grau pode acabar voltando. E Essa miopia transitória, ela pode se tornar em miopia definitiva. E outra coisa é que normalmente são os jovens, lá 20 e poucos anos que operam, que também a gente fala, não é definitivo, porque quando chegar lá nos 40, vai vir a Importante. presbiopia. E aí a gente conversa lá nos 40 de novo. Se você quiser o óculos de perto, vai usar o óculos de perto. Se você ter feito a cirurgia não te atrapalha em nada, isso. Mas pode ser feito, que nem minha mãe falou, um retratamento e a gente tirar esse óculos de perto lá na frente. Certo. também. Muito comum. Eu tenho, inclusive a semana passada, eu operei um paciente 20 anos atrás de miopia. E ele ficou bem esses 20 anos na vida dele. Agora ele está com 47 anos e está com dificuldade para ler de perto. Então eu fui lá, faço um retoque em um olho só, um retratamento, que é o Presby-Lazique, e recupera a visão dele para perto. E aí vem a mesma pergunta de novo. Mas daí eu fiz o Presby-Lazique. Eu vou ficar livre do óculos para sempre de novo? Essa cirurgia vai durar até o paciente começar a desenvolver a catarata. Sim. E a catarata não é uma doença que vai, sabe, alguém fez alguma coisa, vai piorar. A catarata vai aparecer, querendo ou não, por causa da idade. Alguns mais cedo, outros mais tarde. E quando ela aparecer, o paciente começa a perder o efeito da cirurgia do laser. Mas a cirurgia a laser não atrapalha em nada o
paciente fazer a cirurgia de catarata dele depois. Muito bom. E a gente tem hoje uma máquina, que é o Iomaster 700, que calcula o grau da lente nesses pacientes operados. Então, existe, inclusive, uma norma que era real até pouco tempo atrás, que quando o paciente operava miopia, que ia calcular o grau da lente após a cirurgia, que essa lente normalmente dava errado. Hoje, aparelhos modernos já têm a maneira do cálculo dessa lente no olho tratado de PRK ou LASIK. E ele já faz a compensação no grau da lente. Então, tem a máquina que calcula o grau da lente do olho virgem e o grau da lente de alguém que já foi operado. Muito bom. Eu fico honrada de estar aqui ouvindo tanta tecnologia, tanta inteligência de duas mulheres como essa. É muita inteligência para uma mesa só, gente. Parabéns, viu? Obrigada. Acho que esclarecemos todas as dúvidas da audiência. Vocês ainda tem alguma dúvida que vocês recebem frequentemente no consultório que é legal de deixar aqui agora para a audiência? Não, eu acho que a gente isso. abordou bem a cirurgia refrativa, né? Todas as técnicas disponíveis podem ser associadas. Uma pergunta que eu achei interessante é que você perguntou: existe um limite máximo de grau? Existe o limite do laser, mas a gente tem cirurgias que a gente chama até de bioptic, porque eu já operei um paciente com grau altíssimo de miopia. Certo. Porque você consegue corrigir com a lente fásica. É uma lente que você não opera a catarata. Ela é colocada na câmara anterior ou atrás da íris e na frente do cristalino. Você não tira a capacidade de ler de perto desse paciente. Muito bem. Então, você põe uma lente dessa, ela corrige hoje até 20, 23 dioptrias. E aí, se o paciente tiver, por exemplo, 28 graus, aquilo que sobrou, você pode operar no laser. Muito bem. Então, eu acho que... É as técnicas aprimoradas, é o conjunto, é o estudo, realmente é personalização para cada paciente, cada necessidade, cada situação, né? Exatamente. Nós operamos um paciente, o Silvano, que veio da Itália e que falou, o médico que eu consultei lá disse que não tinha cirurgia para isso. Veio da Itália. E veio da Itália, recomendado por outro paciente que já tinha vindo de lá e que veio fazer a cirurgia conosco, fazendo o presbilasic. Muito bom. Parabéns, doutoras. Volto a dizer, é muita inteligência. Parabéns, muito obrigada pelo tempo de vocês. E vamos ter um próximo em breve, né, doutoras? Se Deus quiser. É isso aí. Muito obrigada.